Paz, irmãos, bom dia, sejam bem-vindos a mais um Café com Visão. Eu compartilhei nas últimas semanas sobre a importância do foco, do futuro, da convicção, da clareza. E essa é uma chave que nos leva a vencer, a prevalecer, a conquistar. Eu compartilhei na semana passada sobre uma mudança brusca que eu experimentei na minha vida. Essa mudança, ela afetou muitas coisas da minha vida. Ela afetou a minha rotina, as minhas dificuldades, as minhas limitações. E isso me levou muitas vezes a pensar em desistir. Mas por que eu não desisti? Eu expliquei para vocês, eu enxerguei o futuro, eu coloquei minha vida naquilo e eu percebi da parte de Deus que aquele momento era um treinamento. Sabe, quando nós olhamos a palavra de Deus, que ela é rica em conteúdo, em inspiração, em graça, quando Deus criou o homem e foi criando todas as coisas, para que o homem pudesse cumprir o propósito de Deus, nós percebemos, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ele domina sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os répteis. Criou Deus, pois o homem à sua imagem de Deus o criou, o homem e mulher, e Deus os abençoou e disse, seja fecundo, multiplicar e encher a terra. Olha que interessante. Deus deu muitas tarefas, mas Deus abençoou o homem. Então tudo que o homem precisava, Deus colocou dentro dele através de uma semente. E é tão interessante que Deus disse, vá, multiplique, encha a terra. Então, para que o homem pudesse cumprir o propósito de Deus, ele teria que ter intimidade, teria que se relacionar, teria que ter prazer. E quando você pensa em desistir, mas você tem prazer naquilo que você faz, você não consegue. Eu já pensei em desistir do meu pastor, eu já pensei em desistir do ministério, eu já pensei em abrir mão de algumas coisas que eu faço, eu já pensei em abrir mão de alguns sacrifícios que eu faço muitas vezes. Eu já pensei em abrir mão de ajudar algumas pessoas que eu ajudo. Eu já pensei em abrir mão da intensidade em qual eu vivo como pastor local. Eu já pensei em abrir mão de fazer reuniões que eu faço constantemente. Eu já pensei em abrir mão de fazer o Café com Visão. Eu já pensei em abrir mão de muitas coisas. Eu já pensei em remover pessoas da minha equipe. Eu já pensei em fazer muitas coisas. Mas o que leva alguém a pensar e fazer e pensar e não fazer? Quando um casal briga ali e a briga foi feia e ele vai para a rua pensar, esfriar a cabeça, por que ele volta para casa? Você acha que ele não pensa, eu vou desistir, acabou, vou embora, vou tocar minha vida? O que leva alguém a de fato ir embora e outra pessoa a ficar? É o senso de pertencer. Quando nós pertencemos, nós temos prazer. Tudo isso que eu disse para os irmãos, que eu pensei em desistir, por que eu não desisti? Porque eu tenho prazer naquilo que eu faço, eu tenho prazer em abençoar a sua vida, eu tenho prazer porque Deus me criou para isso, Deus me abençoou para isso. E Deus me abençoou para isso, mas para que eu possa fazer isso, eu preciso ter prazer. E como Davi diz, o meu prazer está no Senhor. Então, quando nós temos prazer em Deus, e automaticamente nós vamos ter prazer também naquilo que Deus nos criou para fazer. Como Deus diz para Abraão, Abraão, seja uma bênção. Eu chamei você para ser uma bênção, para abençoar as pessoas. Então, tudo que você faz, quando a raiz envolve Deus, então você pode trabalhar só para você ficar rico. Você pode sofrer um acidente, ficar doente e ficar impossibilitado de produzir tanto e diminuir a sua renda, você vai ser triste, mas se o centro da sua vida é abençoar pessoas, então você ganha muito dinheiro e abençoa as pessoas com o seu dinheiro. Mas de repente você está ganhando menos, ou você está doente, alguma coisa, mas você continua abençoando pessoas. Na época da Covid-19, tem um senhor de idade aqui na igreja, ele ficou internado no andar com muita gente. E todo mundo achando que ia morrer. E ele foi lá também muito ruim. E ele entendeu, puxa, como Deus me ama, Deus me trouxe aqui para fazer reuniões de célula,
Aí na quinta-feira, que era o dia da reunião de célula, ele chamava todo mundo e colocava online para eles participarem da célula. Ali houve salvação, ele profetizou e foi uma grande bênção de Deus. Ele disse para alguns aqui: eu não vou embora enquanto Deus não terminar o que Deus quer fazer através da minha vida aqui. Ele viu pessoas sendo salvas, pessoas recebendo alta. Ele foi embora feliz da vida. É um senhor de idade, de 75 anos de idade, que lidera, que influencia, que é alegre, que é feliz. Mas por que ele é assim? Porque ele tem prazer naquilo que ele foi criado para fazer. Então, você nunca vai conseguir se aposentar, porque nós não aposentamos o que Deus nos criou para fazer. Você pode mudar os contextos da sua vida, a velocidade da sua vida, mas você nunca vai parar. Por que alguém frustra e para? Porque está fazendo pelo motivo errado. Nós precisamos aprender a fazer o certo pelo motivo certo. Que Deus enche o seu coração de prazer por aquilo que você faz. E se você compreender que o que você foi criado para fazer é o que Deus chamou você para fazer, você foi desenhado para isso, seu futuro envolve isso, você será uma pessoa feliz. Eu adoro fazer o que eu faço. E tem lutas? Tem. Eu penso em desistir às vezes? Eu penso, porque eu encontro dificuldades, limitações. Mas qual que é o propósito principal? Que eu me pareça com Jesus. Então as lutas, as adversidades me levam a me parecer com Jesus. Façamos o homem a imagem e a semelhança. Meu filho, fisicamente falando, ele se parece comigo, mas ele está em um processo de avançar, de amadurecer, de se desenvolver. Então, ainda que ele se pareça, eu sou um homem formado, casado, consistente, já venci muitas coisas. Ele ainda não, mas a fisionomia parece. Mas a transformação é fruto de um processo. E quando você entende que Deus te ama, você vai passar por esses dias difíceis da sua vida com prazer e alegria, porque essa é a vontade de Deus. Não que você sofra, mas que você se pareça com o Senhor. Então você tem que ter prazer nesse processo de transformação que o Senhor tem para a sua vida. Como eu disse, 2 casais brigam. Um pensa e vai embora de casa. O outro pensa e volta para casa e resolve. Por quê? Ele entendeu: eu pertenço a essa casa, eu pertenço a esse casamento. Essa é a vontade de Deus. Porque prazer naquilo que Deus criou para fazer. O Senhor te abençoe grandemente, que essas segundas-feiras possa estar sendo uma bênção e mexer no seu coração, mexer na sua vida, para que você possa avançar. Está começando mais um semestre. Eu quero declarar que esse semestre será um semestre muito abençoado, em nome de Jesus. Deus abençoe você e até a próxima segunda-feira.